Hoje vamos falar sobre a presença de Deus, ou uma vida diante de Deus. Este é um dos temas mais importantes na Bíblia. O Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar como viver na presença de Deus. Se alguém nos perguntasse o que é que Deus quer de sua vida, nós poderíamos responder: Deus quer que você viva na presença dele. E o Senhor Jesus Cristo é o maior mestre neste assunto. Mas este é o desejo de Deus para todos nós, todos os seus servos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Esta expressão diante de Deus ou na presença de Deus, ela aparece no texto da Bíblia Vulgata, da Bíblia em latim, esta Bíblia que é a tradução dos textos originais para o latim por Jerônimo, um dos líderes da igreja no século IV. Então, esta expressão diante de Deus, na presença de Deus, ele traduziu por coram Deo. Coram significa diante, na presença. A palavra coram vem de cora, em latim, que significa pupila, pupila do olho. E Deo significa Deus. Então, nós encontramos esta expressão coram Deo, coram Domino, coram mi, Deus falando por seus servos, coram te, os servos de Deus falando para ele, diante de ti, na tua presença. Nós encontramos então esta expressão centenas de vezes na Bíblia. Santo Agostinho, de Hipona, Argélia, África, escreveu muito sobre este tema nas suas obras Confissões de Agostinho, Cidade de Deus de Agostinho, seus comentários bíblicos, como ele fala sobre coram Deo, influenciado pela tradução da Vulgata de Jerônimo. Martinho Lutero também, como ele usou a expressão coram Deo diante da congregação em Worms, na Alemanha, em 1521, quando as autoridades políticas e religiosas daquele tempo queriam que Lutero se retratasse, negasse as suas teses, as suas 95 teses, aquilo que ele havia escrito e aquilo que ele havia ensinado e falado sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Mas Lutero disse que não iria se retratar, porque não poderia fazê-lo. Ele era cativo da palavra. Sua consciência não tinha sido dobrada, convencida. Então, coram Deo, diante de Deus, ele permaneceria, servindo a Deus, submisso a Deus, e não aos homens. O Senhor Jesus Cristo disse que a nossa justiça precisa estar diante de Deus e não diante dos homens. Quer dizer, uma justiça que não venha dos homens, mas que venha de Deus. Coram Deo é a expressão que nós encontramos na Vulgata de Jerônimo, no capítulo 16 de Lucas, nos lábios de Jesus. Então, Jesus usando essa expressão que Jerônimo traduziu para o latim. Então, essa expressão que Jerônimo usa na Vulgata, na sua obra singular, que foi a tradução das línguas originais, dos textos originais para o latim. Quando nós encontramos Jesus falando sobre o cuidado do Senhor para com as aves dos céus. O Senhor Jesus Cristo disse que nenhuma ave é esquecida, coram Deo, diante de Deus. Deus disse para Abraão: Abraão, ande na minha presença, coram Deo, ande diante de mim. É o conselho de Deus, é o chamamento do Senhor, é aquilo que Deus diz para você e para mim. Nós precisamos de aprender a andar na presença de Deus, viver conscientes da presença do Senhor, onde quer que estejamos. Ele está conosco, nós estamos diante dele não apenas
no templo no domingo, na quarta-feira ou na quinta-feira. Estamos diante dele em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa escola. Precisamos ter consciência disso. Na rua, precisamos viver desta maneira. Porque se assim vivermos conscientes que estamos na presença de Deus, vamos ter uma vida que honre ao Senhor, que glorifique ao Senhor, e não que envergonhe ao Senhor. A Bíblia nos diz que Noé, lá em Gênesis capítulo 6, que Noé encontrou graça diante do Senhor. Coram Domino. A Bíblia nos diz que Enoque andava com Deus. Então, todos estes textos, eles nos ensinam sobre a importância da presença de Deus na nossa vida. No Salmo 139, o salmista diz: é impossível fugir da tua presença. Se eu subo ao céu, tu aí estás. E se eu faço a minha cama lá nas profundezas do abismo, lá no Sheol, lá no Hades, eu sei que ali tu estás também. Nada está oculto diante do Senhor. Essa é a ideia. Os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra, sobre todo o mundo, sobre todo o universo. O Senhor sabe o que fazemos, onde estamos e o que estamos pensando também. Nós estamos diante do Senhor. O apóstolo Paulo falou sobre esse assunto na sua carta aos Romanos. Ele falou que a nossa consciência está diante de Deus. E ele diz também na sua carta aos Romanos que dele, por ele e para o Senhor, são todas as coisas. Mas isso só é possível quando nós temos consciência desta presença do Senhor na nossa vida, em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer hora, diante do Senhor. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse: Timóteo, eu te peço, diante de Deus, que pregue a palavra. Corandel, diante de Deus. Então, as instruções de Paulo para Timóteo, as instruções para os romanos, para os gálatas, para os coríntios, sempre ele está usando essa expressão de acordo com o texto da Vulgata de Jerônimo, corandel, diante de Deus. Então, Paulo é um exemplo de uma pessoa que procurou viver diante de Deus. Enoque viveu diante de Deus. Noé, diante de Deus. E nós encontramos Abraão diante de Deus. Diante de Deus não significa que nós não vamos errar. Podemos errar e erramos, porque somos pecadores. Mas se estamos diante de Deus, temos a cura, temos o perdão, temos a força do Senhor para nos levantar, temos a luz dele para iluminar o nosso caminho, para que nós não tropecemos mais. Temos o seu consolo, o seu conforto, a sua ressurreição. Ele nos ressuscita, ele faz isso, ele nos renova. Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, eu gostaria de convidar você a ter uma vida na presença de Deus. Adão e Eva pensaram que pudessem se esconder de Deus. Enganaram-se. Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, ele, depois de uma certa distância da casa de seu pai, ele dormiu, sonhou, Deus falou com ele. Ele acordou e disse: Deus está aqui. E eu não sabia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, o Beit Elohim, o Oikos Teu, é a casa de Deus. Ah, meu querido amigo, faça do seu lar a casa de Deus. Faça do seu trabalho a casa de Deus. Faça da sua ida para casa, do seu carro, a casa de Deus. Deus está perto de você. O Senhor Jesus Cristo disse: eu estarei com você todos os dias,
até a consumação dos séculos. Davi, no Salmo 23, disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Ter consciência da presença de Deus é uma das coisas mais urgentes e mais importantes na nossa vida. Será fonte de conforto, de consolo, de salvação, de santificação, para a honra e para a glória do Senhor. Faça isto, porque assim, na presença de Deus, corandel, você será feliz. E fará outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço